Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. Irmãos, eu fiquei ali pensando em ser breve, tanto na mensagem, tanto quanto nessa pré-introdução, porque, como o pastor Tarcísio disse, me sentindo em casa, aqui. Eu cheguei com minha esposa e meu filho, estou em casa, Chego aqui, vejo o professor Aurora e Florentino em casa, Meus filhos estudaram também lá no Pequeno Príncipe, Foram colegas de Tarcísio também lá. Também receberam bolsa, porque eram 3, aí não podia pagar. Não era pastor de Barro Preto, não podia pagar 3 filhos, então eles sempre reduziam, E quando saíram de lá para fazer o 2º grau em outro colégio, o professor Florentino deu também uma carta de recomendação. Isso influenciou muito também no outro colégio. Então eu sou grato a Deus pela vida desse casal e é uma alegria estar com eles aqui nessa ocasião. A última vez que estive com eles foi num culto, acho que de casamento, não foi lá do pastor Antônio, da irmã Lélia, que eu preguei no culto de 45 anos, se não me engano, de casamento de um colega lá em Feira, eles estavam lá presentes. Conheci Deuel também, e o outro filho também, lá em Feira de Santana. E lá em Recife eu conheci Cleivson, ambos tínhamos cabelos, éramos jovens. A igreja onde eu fui consagrado era num bairro vizinho à igreja onde o pastor Isaías Vieira era o pastor. Fiz conferências naquela igreja. Lá, preguei ali, tive um grande colega, Mauri Munguba, que foi consagrado lá, foi um dos primeiros concílios que eu fui logo depois da minha consagração, em setembro de 78. E, meus irmãos, veio aqui, o pastor Tarcísio, Sâmela, não conhecia os meninos, acho que eu vi pequenininho, talvez, alguma vez lá em Feira, Então, Sâmela vendo aí, filha de um amigo, o pastor Carlos Alberto, da irmã Meire. Então, eu estou em casa. E eu soube que aqui tem muitos nordestinos também, não é isso? O pastor disse, aquele dali é do Maranhão, não é isso? O da esquerda é de Pernambuco. Então, e o pastor Arlésio também, que foi meu companheiro lá em Feira de Santana. Eu cheguei lá para a 2ª igreja de Feira e Arlésio era pastor da 1ª igreja. Então, eu vi também o Arlésio Júnior pequeno, acho que a Andréa, tudo pequenininho, que eu não vi mais. Depois desse tempo, eu não vi mais, certo? Então, irmãos, eu estou muito contente de estar aqui. Quando o Ciro veio morar, trabalha aqui, já há quase 2 anos, ele inicialmente frequentou aqui, veio aqui algumas vezes. Aí, por conta disso, eu acessei alguns cultos lá, para ver se via ele aparecer aí na transmissão, certo? E, meus irmãos, me alegro muito com esta igreja, que eu estive aqui por ocasião de uma convenção brasileira. Eu não sei se algum irmão daquele tempo aqui pode me dizer o ano, que eu... 90? Talvez... Não, foi bem antes, Foi bem antes. Eu esqueci aqui em Belo Horizonte, meus irmãos, a Bíblia da minha consagração. Se alguém achou aí, não é isso? Eu estou aqui... Eu trouxe e perdi. Se alguém achou, me devolva, certo? Eu participei do culto lá na 1ª igreja e depois viemos andando. Eu e Zé viemos andando para cá, participando do culto aqui. O pastor Davi Gomes pregou naquela manhã, aqui no culto da manhã. E, meus irmãos, é muito gostoso acompanhar, é muito inspirador acompanhar os cultos aqui na igreja. Eu quero parabenizar os irmãos, desde o tempo do pastor Arlésio, a quem a gente acompanhava, e agora também com o pastor Tarcísio, porque, meus irmãos, hoje está difícil a gente ir em algumas igrejas e acompanhar os cultos. Por exemplo, aqui nós temos uma das coisas que nós mais gostamos no culto, que é a unidade no culto. E a gente começou aqui orando e lendo textos bíblicos. Os irmãos mantenham, inclusive, aqui, que eu vou fazer referência ao Salmo 127, a Deuteronômio capítulo 6. Então, as leituras bíblicas concorrem para a unidade do culto, os hinos que nós cantamos.
E eu convido, a sua atenção nesta hora para nós abrirmos a Bíblia no primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, os versos 16 a 27. Primeiro Crônicas 17, de 16 a 27. Na versão que eu uso, há um título para esta parte do texto: Ação de Graças de Davi. Lemos assim: Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, ou numa outra tradução que diz, por amor da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, para tornar notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém é semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome, com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito. Estabeleceste a teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste e abençoada será para sempre. Amém, amém. Meus irmãos, este texto está dentro de um contexto maior que começa no início deste capítulo, quando Davi pensou em construir um templo ao Senhor, mas foi impedido. Ele disse ao profeta Natã que gostaria de edificar um templo ao Senhor, pois ele já tinha construído o seu palácio. E Natã, com afoiteza, lhe disse: olha, faça o que está no seu coração. Mas naquela mesma noite Deus chamou o profeta e disse: não, Davi não vai edificar casa ao meu nome. Davi foi impedido então, e foi prometido que o seu filho faria isto. O outro contexto desta leitura que fizemos é justamente
colocação de Deus para Davi de que Davi teria um reino como que eterno, que haveria perenidade no seu reinado através dos seus filhos, se os seus filhos também continuassem a adorar ao Senhor, a servir ao Senhor. E, meus irmãos, no versículo 10 é dito que Deus é quem edificaria uma casa para Davi, lá no final do verso 10. Te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. E nós sabemos que isto se cumpriu de modo mais imediato na vida de Salomão, que edificou o templo em lugar do seu pai Davi, mas esta promessa de que o reinado de Davi seria eterno, nós sabemos que se cumpriu basicamente no Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi também reconhecido como filho de Davi. Se nós lermos a genealogia, lá em Mateus capítulo 1, verso 1, é dito, né? Livro da genealogia de Davi, de Jesus, não é? Filho de Davi, filho de Abraão. No capítulo 2 também é dito que ele seria chamado filho de Davi. E quando o anjo aparece a Maria, lá em Nazaré, em Lucas, no capítulo 1, 26 a 33, o anjo diz, olha, você vai conceber um filho, ele será chamado filho de Davi, e o seu pai, o Pai eterno, lhe dará um reino eterno. Então, meus irmãos, o contexto disso que nós lemos aqui vai se cumprir imediatamente em Salomão, mas verdadeiramente e eternamente em Jesus Cristo, que nascendo em uma família, e que muitos chamam, não é, de família sagrada, não é, sagrada família, Jesus nascendo em uma família veio com o propósito de abençoar todas as famílias da terra. Nós ouvimos isso, não é, em relação a Abraão, mas esta promessa se cumpre no descendente de Abraão, o filho de Davi, Jesus Cristo, que veio nos abençoar, e esta bênção que Jesus traz me alcançou. Alcançou a minha família. Meus pais foram alcançados, alcançaram os seus 12 filhos, e me alcançaram com 10 anos de idade. E as bênçãos do Senhor alcançaram a minha família, a família que eu constituí com Zete, os 3 filhos que Deus me deu. E eu sei que a bênção do Senhor também está na sua casa, está na sua família, e esta bênção permanece para sempre. O nosso desejo é que a nossa casa seja uma casa bendita para sempre. Meus irmãos, no caso de Davi aqui, ele relembrou que Deus estava na raiz de todas as bênçãos da sua família. E ele se animou, então, a orar a Deus, pedindo a bênção perene de Deus para a sua casa. E nós sabemos que hoje, Deus também quer abençoar a nossa casa, quer abençoar a nossa família. E a nossa casa é bendita para sempre, pelo Deus sempre bendito. E nós não precisamos temer, porque se nós colocamos a nossa família na mão de Deus, nós podemos dizer como a música que cantamos, minha casa será uma casa de bênção, minha casa será um pedaço do céu, nela estarão reunidos adoradores, que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Meus irmãos, essa casa bendita, essa família abençoada para sempre, tem que ter pelo menos 2 pais. Mas não é o que muitas vezes nós podemos pensar hoje, né? Nesta nova ou nas novas configurações de família em que está se admitindo aí 2 homens, não é? Ou 2 mulheres sendo casados e constituindo uma família. Precisamos de 2 pais numa família. Um que intercede e um que abençoa. Um que é sacerdote e o outro que é o abençoador.
Porque esse primeiro pai que nós estamos aqui falando pode ser uma mãe. Uma mãe que cria os seus filhos sozinhos e que tem a alegria de abençoar a sua família, porque coloca a sua família nas mãos do Senhor. Pode ser uma mãe casada com um homem que não assume o sacerdócio da sua casa, então ela toma as rédeas e abençoa a sua família, sendo sacerdotisa na sua casa. O ideal é que ela seja co-sacerdotisa, né? Ao lado do seu esposo, ambos lutando juntos para que a família seja abençoada. Mas pode também ser um avô. Não é isso? Um avô que cria os filhos ou que ajuda na criação dos filhos e que paga o preço de ser intercessor, abençoador da sua família. Pode ser uma avó. Então pode ser alguém que nas mãos do Senhor vai ser um canal de bênçãos para a sua família. Muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos esperando que o pastor abençoe nossa casa, que o outro irmão abençoe, que um apóstolo, que um profeta. Não. Cada um de nós somos constituídos como abençoadores da nossa família, da nossa casa. No caso aqui em tela, né, de Davi, temos aí um homem mesmo, um pai, que volta para casa para abençoar a sua família. Aí nós perguntamos, que tipo de pai é esse? E onde é que ele abençoa a sua família? Olhando, meus irmãos, para o texto, nós lemos aí o último verso do capítulo 16. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Meus irmãos, Davi era um rei presente na vida do seu povo, ativo nas guerras. Se nós olharmos aqui o contexto anterior, vamos ver que Davi lutou várias guerras, estava sempre presente nelas, liderando o seu povo. Temos aí um recorte que quando Davi não foi em uma dessas guerras, ele pecou, não é isso? Contaminou a sua família com adultério e com morte. Então isso é para nos dizer inicialmente que Davi não é um pai perfeito. Não é um pai que não tenha defeitos, mas era um homem que podia voltar das guerras para a sua casa, para a paz do seu lar e abençoar a sua família. Também, meus irmãos, podemos ver Davi construindo um palácio para ele, quer dizer, administrando aquela situação. Edificou também uma tenda para a arca do Senhor. Então era um homem envolvido com as coisas da sua família, do seu reino, do reino de Deus. Era um líder político e religioso, espiritual do seu povo. Os versos 37 a 42 aqui do capítulo 16 fala sobre isso, a preparação de Davi para o futuro templo. Ele tomou a arca, deixou Obed-edom com os seus filhos cuidando da música, e ele foi estabelecendo ali os homens que deveriam cuidar do culto na igreja, na casa do Senhor. Então nós percebemos Davi um homem muito ocupado, como deve ser todo homem de família, todo pai de família, toda mãe de família, com muitas atividades, com muitas ocupações, mas que tem que parar um pouquinho, não é? Tem que voltar para casa, tem que ir para a paz do seu lar e abençoar a sua família. É isso que nós vemos aqui. O verso 43 do capítulo 16 diz: Davi voltou para casa para abençoar a sua família. Uma tradução outra diz que ele, a fim de passar algum tempo com a sua família. E, meus irmãos, ele equilibrava o seu tempo de líder religioso, líder guerreiro, de rei, de senhor, de guerreiro. Davi conseguiu equilibrar o seu tempo e as suas atividades e voltar para casa para abençoar a sua
família. Ele sabia estar em casa para trazer a bênção de Deus para a sua casa. Eu sei, meus irmãos, que às vezes não é fácil isso. E a gente encontra um exemplo na própria vida de Davi. Se a gente for ler 2 Samuel 6, mais aqui o capítulo 15, verso 29, traz o episódio que 2 Samuel amplia. 2 Samuel coloca logo esse episódio junto do outro, dizendo que quando Davi voltou para abençoar a sua casa, Mical, filha do rei Saul, lembra que casou com Davi? Desprezou Davi, olhou para ele, porque Davi estava alegre, dançando no cortejo que trazia a arca de volta para Jerusalém. Então, às vezes, nós queremos voltar para casa para abençoar a família, mas nós temos dificuldades com a própria esposa. Ou a esposa que quer abençoar a sua família encontra a resistência do próprio marido. Então, às vezes, não é fácil voltar para casa para abençoar a família, mas nós precisamos, meus irmãos, tomar sobre os nossos ombros esta responsabilidade de voltar para casa para abençoar a nossa família. Aí fica a pergunta, como é que nós estamos nesse quesito? Nós gostamos de voltar para casa? É um prazer para nós voltar para casa? Ou nós nos desviamos do nosso lar? Ah, pastor, eu preciso me divertir. Um dos aconselhamentos que eu fiz com uma sobrinha para o casamento, uma dúvida cruel dela era a questão do sábado de manhã, não é? Que o noivo, o sagrado futebol tinha que acontecer. Ô meu tio, ô pastor, como é que ele vai fazer para me ajudar sábado de manhã em casa? Quantos, não é, que por conta da sua diversão pessoal sacrifica o tempo de abençoar a sua família? Quantos aí fora estão nos bares e deixando a casa desassistida, desabençoada, por assim dizer? Quantos que querem ir para ficar somente no trabalho, não é? Demora o quanto puder no trabalho para não voltar para casa, para não abençoar a sua família? Quantos que trocam o tempo de estar em casa com a sua família pelo trabalho? Com aquela falácia, né? Com aquela mentira de dizer, não, mas é o meu trabalho que vai sustentar a sua família. Mas nós precisamos confiar em Deus. Vamos ver depois o Salmo 126, 127, 127, 128, que lembram sobre isso. Mas muitos querem ficar ou no trabalho, ou no lazer, ou fora de casa, mas não tem prazer de voltar para casa. Aí, meus irmãos, a gente vai para o Salmo 127, né, que o salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os edificadores, né? Em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Meus irmãos, Deus nos dá o sustento da família, não é quando nós trabalhamos, é quando nós descansamos, dormimos, e especialmente descansamos no Senhor. Nós muitas vezes ficamos pensando, não é minha família só tem sustento porque eu trabalho. Não é só tem o pão porque eu trago para casa, não. É porque Deus lhe dá o fôlego de vida, é porque Deus lhe dá a sabedoria para trabalhar, porque Deus lhe deu o emprego, é porque Deus está lhe sustentando. Quem nos sustenta é Deus. E o salmista continua dizendo, os filhos são herança do Senhor. Cuide bem dessa herança, volte para casa com alegria para cuidar desta herança. O fruto do ventre é um galardão para a mulher. Estamos orando por gente nossa que está trazendo alguém no ventre. Herança do Senhor. Então vamos cuidar bem dessa herança, voltar para casa para abençoar essa herança. O Salmo 128 continua falando do temor de Deus, da felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem.
tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Meus irmãos, que imagem bonita, não é isso? Da mulher e do homem e os filhos ao redor da mesa, não ao redor da televisão, não diante do celular. A gente vive esse tempo hoje, não é isso? Quando as famílias não se reúnem mais, nem no final de semana, porque muitos dizem, né? A gente trabalha a semana em toda, mas, meus irmãos, e o sábado, e o domingo, e os feriados, quando devemos aproveitar todas as oportunidades de termos o Salmo 127 e o Salmo 128 sendo realidades vivas, maravilhosas em nossa vida. Reflita nestes salmos, pense neles aí, viva as bênçãos de Deus na sua família, você mesmo sendo canal de bênçãos para ela. Volte para casa para abençoar a sua família. Esse pai deve estar em casa, mas também deve estar na casa do Senhor, em prol da sua família. Veja aí o versículo 16, voltando para 1 Crônicas, capítulo 17, o verso 16, quando Davi entrou na casa do Senhor, né, a tenda onde havia a arca, ele entrou na casa do Senhor, ficou perante Deus. Ele não fez aquilo que o pastor Ivênio dos Santos chamava de oração da maçaneta, não é? Que está orando, mas já pensando na hora de sair, né? De abrir a porta para sair da presença de Deus. Não ore a oração da maçaneta, não é? Entre na presença do Senhor e fique ali perante Ele, orando pela sua família. Agora Davi entra na tenda que preparara, chamada de casa do Senhor, como um pai que permanece na presença do Senhor de maneira humilde. Já lembramos que quem nos sustenta é Deus. E agora Davi vai entrar na presença do Senhor perguntando: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Eu não sou nada, eu não tenho força, eu não tenho condições, mas é o Senhor que vai me ajudar. Ele pergunta também qual é a minha casa, a minha ascendência, os meus pais, minha família pequena em Israel, muitos irmãos, eu era o menor da minha casa, esquecido lá nos campos. Quem sou eu, Senhor? Quem é a minha família? Davi se coloca diante de Deus com humildade. Se você quer abençoar a sua família, seja humilde. Lembra de Tiago, né? Tiago e Pedro falam sobre isso, sobre humildade. E Tiago vai dizer no capítulo 5, o último capítulo aí de Tiago, aliás, capítulo 4, versos 6 e 7, Tiago vai dizer: olha, antes ele dá maior graça, e Deus que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos perante a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Humildade diante do Senhor para resistir ao diabo, e ele vai fugir da nossa casa, da nossa família. 1 de Pedro, no capítulo 5, logo depois aí de Tiago, versos 6 e 7, Pedro vai dizer: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, para abençoar a nossa família não é fácil. Às vezes nós ficamos ansiosos, demasiadamente preocupados, mas a Bíblia nos ensina a nos colocarmos diante do Senhor com humildade, lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E é Ele que vai abençoar e abençoar para sempre a nossa casa, a nossa família. E, meus irmãos, voltando para o texto de 1 Crônicas, quando Davi se coloca diante de Deus, ali na casa do Senhor, como um pai humilde, ele reconhece que foi Deus que o trouxe até ali. A sua família tem uma história, né? Como a minha tem, a do pastor tem, cada pessoa aqui tem uma história, e quem construiu essa história é Deus.
Domingo à noite eu estava na igreja central do Palmeiras, onde meu filho está como membro, e ali o pastor Geraldo pregava sobre o Deus de Abraão. E ele dizendo dos atos, dos passos de Deus na vida de Abraão. Não foi os passos de Abraão na caminhada, mas os passos de Deus na vida do pai do povo de Israel. É assim também conosco, meus irmãos. Na nossa caminhada, muitas vezes estamos preocupados em contar e ver os nossos passos, nossas ações, nossas reações, nossas atitudes. Não. Primeiro, eu devo olhar o que Deus está fazendo na minha família e me unir a Deus nesta caminhada, porque Ele está ali presente. E Davi reconheceu que foi Deus que o trouxe até ali. Nos versos 7 e 8 desse capítulo 17, Davi vai dizer: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Era Deus dizendo a Natã para falar com Davi: tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome. Então Deus asseverou a Davi: sou eu que estou na sua vida, sou eu que estou com você nesta caminhada. Foi eu que eliminei os inimigos pela sua força. Os inimigos atacariam e venceriam a sua família, mas foi eu quem estava com você a cada dia. Os seus passos na minha presença permitem que eu tire os inimigos da sua família, que são muitos, e você não os vê, mas eu estou olhando. Eu tenho uma supervisão, a visão divina, a visão do Pai, para olhar os inimigos e tirar da sua família e abençoá-la. Meus irmãos, Davi, quando estava ali olhando para Deus, ele estava reconhecendo que foi Deus quem o trouxe até ali, mas Davi estava olhando também para o futuro, para aquilo que Deus ainda faria. Veja aí o versículo 17, quando Davi diz assim: ora, falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. Davi estava percebendo que Deus não estava somente no passado, nem no presente, mas Deus estaria também com a sua família nos tempos futuros. Lembrando de Jeremias, 21, 17, 31, 17, há esperança para o teu futuro. E 29, 11 de Jeremias, porque eu sei os planos, os seus planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro, ou um futuro e uma esperança. É isso que Deus tem para nós, meus irmãos. Ele não fala de nossa família somente para hoje. A nossa visão, a minha visão é limitada. Eu não esperava ver o que Deus fez na minha família quando eu me casei há 45, 44 anos. Não esperava, mas Deus foi fiel a mim, Mas, sobretudo, foi fiel a Ele, a sua palavra, e tem sido comigo, e eu sei que tem sido também com você. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, para nós chegarmos ao final desta reflexão, uma família que tem um pai assim, não é isso? Humilde, que volta para casa para abençoar a sua família, mas que também vai ao templo buscar a bênção de Deus para a sua família, que reconhece que não é nada, que a sua família também é pequena, mas um homem que reconhece que foi Deus que o trouxe até ali, olha para Deus, o outro pai desta família, o pai que realmente é eterno, porque nós passamos. Meus irmãos, é outra coisa que nós devemos lembrar: nós passamos, Nossa família permanece, nós somos limitados, somos falhos, somos finitos, mas o Deus eterno permanece. Por isso é que nós devemos confiar nele, para que a nossa casa seja bendita para sempre, Um Deus que faz diferença pelo que ele é. Se lermos os versos 19 e 20
Vamos ver isso aí. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para tornar notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém é semelhante a ti e não há outro Deus além de ti. Devemos olhar para esse Deus assim, pelo que ele é, pelo que ele promete para nós. Os versos 13 e 14 estão as promessas de Deus para nós. Veja o verso 13: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de mim, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. É o que Deus promete, e pelo que ele faz para nós, pelo que ele é, pelo que promete, pelo que ele faz. Os versos 21 e 22 nos dizem o que Deus faz. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, e a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo. Deus os resgatou para ser seu povo e fazer a ti mesmo um nome, com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações diante de teu povo que remiste do Egito. O que é que Deus fez mais? Estabeleceste a teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. É isso que Deus faz, meus irmãos. Por isso nós precisamos confiar neste Deus maravilhoso, que promete e que cumpre. E ele fez tudo isso a Davi, o conhecendo. Lá no verso 18, Davi diz: o Senhor me conhece bem. Meus irmãos, Deus conhece as mães e os pais que estão aqui. Deus conhece as mães e os pais que estão em casa nos acompanhando. Ele nos conhece bem. Ele sabe das nossas limitações. Ele está pronto a fazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer, porque Ele é eterno, Ele é poderoso. Comprovando, meus irmãos, que nada disso é por mérito nosso, mas sempre pela graça. Falamos no início que tudo aquilo que Deus prometeu a Davi se cumpriu em Jesus. E Jesus é o Senhor da graça, né? Que nos salvou pela graça, que nos redime, que nos educa pela graça eterna. E Jesus, pela sua graça, nos salvou. E Deus, aqui no Antigo Testamento, pela sua graça, chamou Davi. Rejeitou a Saul, mas abençoou para sempre a casa de Davi. Meus irmãos, Davi olhou para Deus e viu nele o Deus Todo-Poderoso e disse: Senhor, a tua palavra deve ser estabelecida. O verso 23, ele diz: agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa seja estabelecida para sempre. Meus irmãos, o que torna a nossa casa abençoada é a palavra de Deus aberta, lida, ensinada, cumprida, vivida em nossa família. Como nós queremos que Deus abençoe a nossa casa se nós não damos a prioridade à palavra de Deus em nossa família? Fiquei contente aqui ouvindo o pastor Tarcísio falar na revista Manancial, não é, que a nossa denominação publica há tantos anos e que deve ser aproveitada por cada família para fazer o culto doméstico todos os dias. Todos os dias. Nos alegramos lá em nossa família fazendo o culto todos os dias, com os meninos pequenos, depois crescendo, e hoje só eu e Zete cada dia, né? Andando por aí com o Manancial. Levamos para Tiradentes, onde fomos lá de ontem para hoje, né? Lendo o Manancial, lendo para os netos. Por quê? Porque a palavra de Deus é que deve ser estabelecida em nossa casa. Não abrindo simplesmente como um amuleto, né? No Salmo 91, não é isso? Para ficar lá aquela Bíblia amarela. Mas a Bíblia aberta é para ser ensinada, né? Para ser vivida dentro de casa. E, meus irmãos, Deuteronômio capítulo 6, né? Que nós lemos aqui no início do culto, está aí no boletim, pode nos ajudar. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu
coração? No coração dos pais. Escondi a tua palavra no meu coração. Pai, isso é para você, é para mim. Mãe, tio, avô, avó, que quer abençoar a família, coloque-se nas mãos do Senhor, mas coloque a palavra de Deus no seu coração. E aí você vai fazer o quê? Vai inculcar teus filhos, vai colocar na mente deles. Uma missionária da APEC lá em Feira de Santana disse assim, olha como você colocar areia, vamos dizer assim, dentro de uma lata e socar bem, não é? Balançar e ali colocar tudo que for possível dentro daquela lata. Coloque o que for possível no coração do seu filho, faça a sua parte, como pai, como abençoador da sua família. Para que você quer ser abençoado? O texto diz que nós precisamos pedir a Deus para abençoar a nossa casa e que o nome de Deus seja estabelecido na nossa família. O versículo 24 fala isso. Quando o nome do Senhor é engrandecido em nossa casa, é exaltado, é adorado. Aí vem a segunda parte do verso 24. A nossa casa será estabelecida. Você quer uma casa estabelecida? Você quer uma casa abençoada? Engrandeça o nome do Senhor na sua casa. Dê o primeiro lugar a Deus na sua família. Dê o primeiro lugar à palavra de Deus na sua casa. E seja humilde. Permaneça na presença de Deus, pois Deus vai abençoar a sua casa. E o final do capítulo diz, esta oração de Davi, se pois agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. É para isso, meus irmãos, que devemos querer ser abençoados, para permanecermos sempre diante de Deus. Aí Davi conclui, pois tu, ó Senhor, a abençoaste e abençoada será para sempre. Meus irmãos, à medida que nós servimos ao Deus eterno, como Josué recomendou ao povo de Israel, dizendo primeiro, olha, escolham, pois, a quem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos nos decidir, meus irmãos, servir ao Senhor de todo o coração, colocando a palavra de Deus com primazia e engrandecermos ao Senhor em nosso lar. Assim, nós teremos uma casa bendita para sempre. Amém. Amém.